Nós tratamos isso no judiciário, né, e o novo CPC trouxe isso com muita clareza, como demanda de massa. O que é uma demanda de massa? É uma demanda, uma situação de conflito de interesses que atinge toda uma coletividade. Então ela atinge interesses pessoais, interesses difusos e coletivos. Por isso que dela pode propor a ação tanto a pessoa individual como o Ministério Público Estadual, Federal, a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, a OAB, etc. Por isso que com essa preocupação nós, a partir de uma discussão com os juízes das varas cíveis e do juizado, no dia 4 de dezembro, nós criamos um grupo chamado Grupo do Apagão, que envolve todas as instituições públicas e privadas, todo o setor elétrico, as instituições de interesses difuso e coletivo, os ministérios públicos e as DPs, defensorias públicas, e ainda a OAB, e mais um grupo de magistrados, né, que envolve, além eu representando o tribunal, envolve o juizado, o doutor Naif, envolve o coordenador já da transição, o doutor Bianchini, envolve juízes, doutora Keila, como subcoordenadora das varas cíveis, para mencionar alguns. Tá certo? Então nós constituímos esse grupo para fazer a gestão judiciária da demanda de massa envolvendo o apagão. Né? O nome é um pouquinho longo, né? Mas é isso. A partir dessa reunião, desse grupo, que já fez várias reuniões, nós achamos por bem duas medidas iniciais. Primeira medida inicial, ouvir o setor elétrico e a responsabilidade de cada segmento, responsabilidade ou não, de cada segmento em razão do apagão. Então nós vamos ouvir a ANEEL, que é a fiscalização, nós vamos ouvir a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, nós vamos ouvir a empresa, a MTE, nós vamos ouvir a SEA e vamos ouvir todos esses segmentos. Tá? Além da empresa também, a ABRAP vai participar como a associação que agrega todas as empresas de distribuição de energia. Então nós vamos ouvir essas pessoas no dia 13, agora quarta-feira, de 16 às 18 horas. Além dessas, pessoas vão expor e depois nós temos os debatedores, nós temos um assessor especial para essa atividade, né, que é o Dr. Lorival Freitas, que já foi diretor da SEA, da Eletronorte, etc., conhece muito bem o setor, o segmento também. Vamos ter também como debatedores o Dr. Nave e o Dr. Marcelo Moreira. E depois abrimos para o debate ao público através de perguntas. As perguntas, nós vamos receber as perguntas e vamos transmitir aos expositores. Então, na quarta-feira, nós vamos ouvir o que essas pessoas públicas e privadas, né, instituições públicas e privadas, né, têm a dizer sobre o que aconteceu, o porquê do apagão e, naturalmente, o que é que elas entendem, o seu nível de responsabilidade. Nós vamos ouvir. A partir do dia 1º, no dia 15, termina o prazo que nós temos em razão do apagão, da gestão judiciária dessa demanda de massa. Nós temos, esse mesmo grupo decidiu fazer o debate permanente das varas cíveis envolvendo enunciados sobre o apagão. Isso tem todo um procedimento, é um debate que você tem quando a matéria é polêmica, dentro do nosso judiciário, que a escola promove entre os juízes das varas cíveis e juizado, para afinar entendimentos e estabelecer orientações para a magistratura. Então, a partir do dia, esse debate vai começar no dia 1º e vai até o dia 5, né? E já tem alguns enunciados, 10 ou 14 enunciados previamente estabelecidos, mas o prazo para apresentar enunciados pelas partes, pelos advogados, pela OAB, pelos representantes do setor elétrico, pelo Ministério Público, ele vai até o dia 15 agora. Enunciados é, por exemplo, um tema muito polêmico, dano moral. Cabe ou não cabe dano moral em razão da situação? Um enunciado é dizer, cabe dano moral em razão da situação, o dano moral é presumido em razão da situação do apagão. É uma tese, é um enunciado. Mas tem, naturalmente, dentro da magistratura, né? Tem pessoas, colegas, magistrados, que entendem, não cabe dano moral em razão
do apagão, da falta da prestação de serviço. Esses são um enunciado com duas teses distintas. Quantos processos já são? Nós já temos quase 500 processos. Quase 500 processos. Nenhum desses, algum magistrado ou seu já proferiu ainda não, sentença? Nenhuma decisão ainda. E então não tem o que se chama de jurisprudência a respeito? Não tem precedente ainda, nem a nível de decisão monocrática, nem a nível de tribunal. Esse trabalho é que poderá dar um norte, né? Muito bem a pergunta, por quê? Porque envolve essa discussão do debate permanente, ela é de primeiro grau. Quando essa discussão e o processo sobe ao segundo grau, aí você tem o IRDR. Tá? O que é o IRDR? Eu já explico. Então, o enunciado é uma orientação para a magistratura. O senhor desculpa, o senhor sabe, né? A gente está no rádio, a gente precisa trocar em miúdos. Por isso aqui. que eu acho muito pertinente. Então, o enunciado, ele não é vinculante, ele não obriga o juiz a decidir de acordo com aquele entendimento. É uma orientação. Quando sobe essas demandas repetitivas ou de massa, coletivas, etc., ao tribunal, o CPC orienta que se estabeleça um IRDR, é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Aí você tem um incidente de resolução de demandas repetitivas. Aquele problema que está muito parecido, muda uma figura ou outra, então a gente já tem ali. E você tem ou demandas iguais ou até conflitantes. Você pode estabelecer o IRDR. Tá. O IRDR tem um procedimento próprio, você ouve as partes, mas é um incidente, tem que ter o processo. E quando se chama uma súmula vinculante? Pois é, aí outro estágio. O resultado da decisão do IRDR do colegiado, que no nosso caso a competência é do pleno, aí tem força vinculante. Aí ele obriga todos a decidir daquela forma, tá certo? Por isso que, como a demanda ainda não chegou, por isso que a gente faz de gestão judiciária preventiva. Como a demanda ainda não chegou no tribunal, e eu calculo que vai chegar ainda mais alguns meses, né? Nós estamos fazendo no primeiro grau, e para quando vier para o segundo grau, nós já teremos o sentimento do primeiro grau de jurisdição com relação aos diversos pontos. São pontos muito, muito polêmicos, todos muito polêmicos. Então, por exemplo, o debate... O mais polêmico e mais comum é essa questão do dano moral. Cabe ou não cabe dano moral? E se cabe, qual o valor? O senhor não pode opinar sobre isso? Não, eu vou, até porque eu eventualmente vou julgar. Então, e há posições absolutamente diversas. Tem colegas que entendem que não cabe, que houve só desconforto, e tem colegas que entendem que cabe em razão, e ele é presumido. Ele é em razão do simples fato, então não precisa provar nada. Tem colegas que entendem, ainda que ocorra dano moral, precisa provar. E são N situações, tá? São situações que envolvem, pode dizer, só dano moral, tem situações que podem envolver o dano moral, o dano material e o lucro cessante. São coisas distintas, três coisas distintas. O dano moral é quando a falta de energia trouxe um efetivo prejuízo, estragou comida, estragou o que estava no armazém, estragou o que estava... E o lucro cessante é o que você deixou de ganhar com relação à falta de energia. Certo. Dano material e lucro cessante, aí você tem que provar. Aí depende do ônus da prova. Uhum. Aí, no caso, por exemplo, é outro ponto polêmico. Cabe a inversão do ônus da prova, se é relação de consumo ou não. Aí tem enunciado a favor, enunciado contra. Veja como a gente já vai definindo toda a matéria. Uhum. Por exemplo, tem outra matéria. Cabe a petição inicial, ela tem que ser líquida ou ela pode ser ilíquida? Explica também isso pra gente, desembargador. Líquido é o pedido certo, determinado, com valor definido. Certo. Líquido. E o ilíquido, o pedido é feito sem um valor determinado. É uma expectativa apenas. O autor da ação entende que tem que pedir, mas ele não define o valor. Então ele pede para o judiciário definir. Tá? E aí, mas há um enunciado dizendo que a petição inicial tem que ser certa, o pedido tem que ser certo, determinado, líquido. Por quê? Se justifica essa tese por conta para evitar, para ganhar tempo no processo de liquidação. Mas tem colega que entende, olha, não precisa, nós não pode haver restrição ao pedido. O autor pede o que quiser, contra quem quiser e onde quiser. Onde quiser. Ainda tem um outro ponto muito polêmico, a competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Tá certo? Isso tudo você começa... E a responsabilidade é do operador nacional, quem tinha que fiscalizar, é da Agência de Energia Elétrica, é da empresa que está com a concessão?
Porque isso a gente também quer saber. Pois isso você vai esclarecer já na live. Na live. Qual a competência de cada um, e a partir daí, né, os magistrados, as partes poderão deduzir de quem cabe a nível e que nível de responsabilidade. Tá certo? Uma outra tese de nível de responsabilidade cabe a exclusão com relação à obrigação de pagar a hipótese da culpa da exclusão de terceiro, né, que é uma tese que, por exemplo, a SE deve defender. Então é um enunciado, não cabe porque é relação de consumo. Então é tudo muito polêmico, né, aparentemente. E aí, como são demandas que a tendência é de crescimento, já está visível o crescimento, você, como tribunal, como Poder Judiciário, faz a gestão preventiva e começa para que tenha uma efetiva prestação judicial no menor espaço de tempo possível, né? E até para que as outras ações que não envolvam apagão não tenham prejuízo no seu julgamento. Então a gente antecipa, a gente faz exatamente gestão. A gente chama isso de gestão de crise no judiciário, mas o nome técnico é gestão preventiva de demanda de massa. Ou tem outro nome, tem muito simpático, eu gosto muito, é negócio jurídico pré-processual, porque às vezes você interfere sem nem ter processo. Então, quando você interfere, faz a gestão quando nem tem processo, mas sabe que vai ter, se chama negócio jurídico pré-processual. Nesse caso já temos, então a gente trata como a gestão judiciária de demanda de massa. Então é muito interessante, você vai definindo. E por isso que eu fiz questão de vir aqui, pedir para nossas equipes de apoio fazer a divulgação do trabalho que está sendo feito, da transparência com que está sendo feita, ainda hoje reunir com essas pessoas do setor elétrico para saber quem vai falar, quanto tempo, como vai falar, etc. Né, com tudo, é a primeira oportunidade, desembargador, que nós teremos de ouvir todas essas áreas num único debate. Porque sempre ficava faltando um ator. E esse ator que ficava faltando sempre era para quem direcionava a responsabilidade. Isso. Não, mas peraí, quem está faltando na mesa aqui? Não, a culpa então é de quem tá... E agora a gente vai ter, a sociedade, a chance de acompanhar esse debate, que eu acredito que vai ser em ótimo nível. Excelente. Além do que... O senhor usou umas expressões, todas elas muito bonitas, mas teve uma que eu gostei mais, que foi a preventiva, como é? A gestão judiciária preventiva. Gestão preventiva gestão de demanda... preventiva, por quê? Estamos criando aí essas orientações, esses enunciados, exatamente porque corre o risco de repente, ter julgamentos contraditórios. Totalmente, exatamente, contraditórios. Exatamente. E é difícil para a sociedade, né, às vezes, compreender isso. Como é que um acha que tem dano moral, o outro não tem, o outro dá, o outro não dá. Você pode também, tem outra discussão, que outros grupos à parte, muito interessante isso também, o Ministério Público Estadual e o Federal estão discutindo com as empresas que entendem ser responsáveis também uma eventual ação coletiva com um eventual fundo para suportar os eventuais danos. Perfeito. Que é muito interessante e nada atrapalha. Hoje, por exemplo, a desembargadora Pini já tomou a iniciativa de discutir com o Juizado Norte, né, o Sejusc do Juizado Norte, a possibilidade de conciliação nas 300 ações que tem lá. Tá, então essa gestão preventiva a judiciária da demanda de massa, ninguém perde competência para nada. Cada um faz o que tem que fazer, o que entende que deve fazer, né? Seja o Ministério Público, Defensoria Federal, Estadual, e você vai administrando o problema de forma para ele causar menos impacto no sistema judiciário do nosso Estado.